deixa meu vento te levar para um outro lugar, pra onde tu não sabes. É uma novidade, é parte do que eu prometi. E não precisa temer, pois eu serei com você. Te encherei de sabedoria, te encherei de conhecimento, que a minha graça não se apartará de você. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade pra minha vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando. Uma novidade, uma novidade. E não precisa temer, pois eu serei com você. Te encherei de sabedoria, te encherei de conhecimento, que a minha graça não se apartará de você. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade pra minha vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando. Uma novidade, uma novidade. Estou me levantando, meu tempo está chegando. Fiel fosses no pouco e sobre o muito te colocarei. Estou me levantando, meu tempo está chegando. Fiel fosses no pouco e sobre o muito te colocarei. Estou me levantando, meu tempo está chegando. Fiel fosses no pouco e sobre o muito te colocarei. Estou me levantando, meu tempo está chegando. Fiel fosses no pouco e sobre o muito te colocarei. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade pra minha vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando uma novidade. Que está chegando uma novidade pra minha vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando uma novidade, uma novidade. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Uma novidade. Glórias a Deus. A palavra hoje se encontra em Isaías 55, versículo 8 e 9. E o tema dessa mensagem é: existe um caminho que Deus preparou para você. Amém? Muitos são os pensamentos dos homens para si. Muitos são os pensamentos dos homens para si próprios. Quantos caminhos a seguir?
são os seus pensamentos, os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Amém? Glória a Deus. Então, o profeta Isaías, ele nos diz, diante da inspiração do Espírito Santo de Deus, que os pensamentos nossos não são os pensamentos de Deus. Amém? E isso por quê? Porque o que Deus tem para cada um de nós é muito melhor, é muito mais alto do que os nossos pensamentos. Os caminhos que Deus traçou para cada um de nós não são os nossos caminhos que a gente pensa, né? E sabemos que conhecemos, mas os pensamentos e os caminhos que Deus traçou para cada um de nós, nenhum de nós pode imaginar. Como é alto, é por isso que ele diz aqui, é mais alto, né? Assim como o céu, assim como o céu é alto, né? Mais alto ainda são os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito. O salmista Davi, ele diz isso no Salmo 23 e o versículo 2 e 3. Salmos 23 e o versículo 2 e 3. O salmista Davi, ele nos faz aqui essa declaração, dizendo: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor e guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Amém, glória a Deus. Então, os caminhos que o Senhor tem para cada um de nós são caminhos perfeitos. E aos nossos olhos, nós não temos como imaginar, como pensar. O salmista Davi, ele provou desse amor, desse cuidado de Deus em sua vida. E ele diz que o Senhor fazia ele repousar e conduzia a vida dele em águas tranquilas, e que era o Senhor que restaurava o seu vigor. Amém? E que as veredas, ou seja, os caminhos do Senhor, são caminhos de justiça e de amor. Amém? Glória a Deus. Ele diz, né, que por amor ao nome dele, você imagina o amor que Deus tem por cada um de nós, é como o amor que ele tem pelo Filho dele, né, que é Jesus Cristo. É esse grande amor. E ele nos deixou um caminho para que cada um de nós pudesse seguir. Ele não fez, não ocultou como a gente deveria andar nesse caminho, o que a gente tinha para ganhar por esse caminho. O Senhor Jesus, ele foi claro quando ele escreveu, né, em todas as escrituras, que ele era o único caminho aonde a gente deveria andar. Amém? Porque sabemos que existe não um caminho, é o único, mas que tem duas direções. E nós temos a oportunidade em que Deus nos concede para escolher. Mas aqui em Deuteronômio, vamos lá, capítulo 8, do versículo 1 em diante, capítulo 8. Diz aqui, e a disciplina do Senhor no caminho para a boa terra. Então, Deus nos disciplina, assim como a gente disciplina os nossos filhos para que ele ande num bom caminho. Assim também o Senhor disciplina cada um de nós
Senhor prometeu, com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto. Durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Amém? Vamos dar uma palavrinha. Então, aqui o que é que diz, o que é que Deus nos ordena, o que é que Deus nos dá a direção. Ele faz aqui uma advertência que temos que ter o cuidado para obedecer a toda a lei, ou seja, a toda a palavra do Senhor, a todos os seus mandamentos e estatutos. E isso por quê? Para que a gente venha ir rumo à terra prometida. Amém? Porque há um caminho, há uma promessa que Deus nos prometeu e que Ele quer cumprir nas nossas vidas. E Ele diz que se a gente viver em obediência a Deus, o que é que vai acontecer? Multiplica-se e tome posse da terra que o Senhor prometeu. Só vamos tomar posse dessa terra que o Senhor prometeu se a gente obedecer à voz de Deus. Não existe um caminho, uma Canaã, uma salvação, se não for um caminho de obediência a Deus. Não tem como. Amém? E ele diz aqui que assim como a gente disciplina os nossos filhos, ele também disciplina. E aqui ele diz, né, que ele permitiu que os nossos antepassados e que nós também hoje também passamos por desertos. Amém? Todos nós passamos pelo deserto. E tudo isso para quê? Porque Deus permite para nos humilharmos, para pôr-nos à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iria obedecer aos mandamentos ou não. Amém? Glória a Deus. Então, tudo aquilo que passamos aqui, deserto, sabemos que é algo ruim, é algo que nos faz sofrer, que nos causa tristeza. Mas o Senhor diz na palavra dele que o Pai disciplina aquele a quem ele tem por filho. Amém? A quem ele ama. Aqueles que vivem desgarrados por aí, ele não tem Deus como Pai. E nem Deus tem eles como filho, mas sim como criaturas de Deus. Porque foram todos formados pelas mãos de Deus. E por isso Deus nos disciplina para saber qual é a intenção do nosso coração. É de obedecer a Deus? Porque sabemos que há mandamentos. E seguir a Deus, servir ao Senhor Jesus, é uma vida de renúncia, é uma vida de obediência. Eu não posso servir a Deus, nem seguir a Ele, se eu não renunciar à minha vontade. Quando eu não renuncio à minha vontade, eu vou estar obedecendo a quem? A Deus ou ao diabo? É ao diabo. Não estou obedecendo a Deus. Muitas vezes a gente quer se enganar. Não é que a gente seja tola, não. A gente quer se enganar. E a gente diz assim: Deus me entende. Ele sim. Deus sabe as suas limitações. Mas não vai ser de qualquer jeito que a gente vai herdar o reino do céu. Tem um caminho a seguir, que é o caminho de obediência a Deus. E aqui ele diz: assim ele os humilhou, aquele povo que estava lá no deserto, e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então o Senhor Jesus fala aqui, Jesus a gente sabe que é um só. Ele fala aqui sobre os nossos antepassados, o Israel que vivia na terra
O Israel que vivia há 400 anos debaixo do sofrimento. E o Senhor usou o libertador Moisés para resgatar aquele povo, tirar aquele povo da terra do Egito. Mas aquele povo, ele não obedeceu a Deus como eles tinham que obedecer. E eles começaram a murmurar. E Deus fala aqui que permitiu o sofrimento, permitiu a fome. E tudo isso para nos mostrar que nem só do pão vive o homem, ou seja, que somos dependentes de Deus. Amém? Todo sofrimento tem uma causa, todo sofrimento tem um propósito também de Deus aqui na terra. Amém? Aqui esse povo tiveram que passar, porque Deus queria que esse povo se humilhasse, reconhecesse quem era Deus. E não é diferente hoje. Hoje essa palavra é para hoje, ela é para agora. É momentos que estamos vivendo e muitos não querem obedecer a palavra de Deus. Muitos não estão dando crédito àquilo que o Senhor tem determinado e tem dado a direção para as suas vidas. Querem andar no caminho que eles próprios acham que é o caminho deles. Mas nós não temos que olhar e nem andar com as nossas próprias sabedorias, pelos nossos caminhos que a gente acha que é esse o caminho certo. Nós temos que seguir a direção do Senhor, porque só Ele é quem sabe quais são os planos. Quem pode dizer aqui que sabe? Eu sei quais são os planos de Deus. Você conhece as promessas de Deus, as que estão aqui. Nós conhecemos. Conhece também promessas que Deus fez a cada um de vocês, em particular, porque todos nós temos, em particular, uma direção que Deus quer que a gente faça, o que Ele quer mudar. Todos nós. Nenhum de nós estamos aqui sem propósito nessa vida. Todos nós temos propósito aqui para cumprir. Todos nós estamos debaixo de uma promessa que Deus nos fez. Amém? Aí diz aqui: as roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saiba, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, o disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, o está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques, de águas e de fontes, que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videira e figueira, de romanceira e azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terá falta de nada, terra onde as rochas têm ferros e onde vocês poderão extrair cobres e colunas. Amém, glória a Deus. Então é a essa terra, é a esse caminho que Deus quer nos conduzir. Assim como o Senhor também conduziu aquele povo que estava no deserto. Mas o povo murmurado diante do sofrimento, diante da falta de água. Eles reclamaram, sentiram sede, sentiram fome da vida que vivia lá no deserto, lá no Egito, aliás, no Egito. E isso não agradou a Deus. E hoje não é diferente. Temos tudo, porque quem tem o Senhor Jesus tem tudo. Tem tudo. Nós não temos que sentir falta de nada, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós temos que viver daquilo que Deus nos
passamos dor, passamos necessidade, desemprego, seja lá o que for, decepções, muitas coisas nos trazem sofrimento. A gente não pode murmurar, reclamar, mas nós temos que colocar essa palavra de Deus em nosso coração e se lembrar do que Romanos diz: em todas as coisas, que tudo coopera, para o bem daqueles que amam Deus. Então, tudo que nós passamos aqui tem um propósito. Toda a sua dor, todo o seu sofrimento, há um propósito. Muitas pessoas pensam que o propósito de Deus está baseado na alegria, só na felicidade, uma vida estabilizada, mas não. Não é só isso. Aí já são as recompensas. Mas os maiores propósitos de Deus estão no deserto. Aonde nós estamos passando aquele sofrimento. É ali onde você vai ter o verdadeiro encontro com Deus. É ali onde você vai reconhecer quem é Deus na sua vida. A sua dependência de Deus. São nesses momentos. Quando a gente está muito feliz, você nem lembra que essa alegria foi Deus que colocou na sua vida. Mas na hora da dor, você não esquece de que Deus é Deus na sua vida. Ou melhor, não podemos esquecer de que Ele é Deus. E lembrar sempre, todas as coisas que nos aconteceram vai cooperar para alguma coisa. E de bom na nossa vida. O sofrimento às vezes nos traz para junto de Deus. A fartura às vezes nos separa de Deus. A gente se esquece de quem Deus é. Por isso que Deus permitiu aqui esse povo para saber o que estava dentro do coração desse povo. E esse povo era uma passagem pelo deserto que era para ser de 11 dias. E quanto tempo esse povo passou no deserto, caminhando em círculo? 40 anos da vida deles. Mas mesmo durante esse tempo de deserto, durante esse tempo de sofrimento deles, trazendo o maná para eles, aqui diz que as roupas deles não envelheceram, não se rasgaram. Eles andaram 40 anos, mas suas pernas não incharam, porque Deus estava com eles. Mesmo no deserto, Deus está conosco, nós não estamos só. E eu ainda acredito que é o momento que é onde mais Deus está presente na nossa vida. Claro que o deserto não é o lugar que você queira ficar, porque Deus está com você. Não. Deserto é um lugar só de passagem, onde você vai passar para se fortalecer, para aprender algo de Deus, aquilo que Deus tem para a sua vida, para você entender qual é o plano de Deus para a sua vida. É no deserto que a gente conhece. Quais são os planos de Deus? Quem foi de nós que nunca passou por momentos ruins? Mas quem foi de nós que já chegamos até aqui e não viu os cuidados de Deus durante esse tempo? Eu mesmo já passei por muitas coisas difíceis, mas foi nesses momentos que eu pude sentir a presença de Deus na minha vida. Foi no momento que parecia até que eu ia morrer, parecia que não tinha mais jeito, que não tinha solução. Por diversas vezes passei por esses momentos. Por diversas vezes vi alguém da minha família passar. Mas é nesse momento aonde você sente a presença de Deus com mais força. É nesse momento. Naquela hora que a gente está oba-oba, muito alegre, infelizmente, a gente ali às vezes nem lembra de Deus. Mas no momento que a gente passa por aflições, você pode sentir a mão de Deus, assim como Ele estava aqui, cuidando desse povo, e não deixou nada faltar. Amém, glória a Deus. No Salmo não, é de Provérbio. Eu não li, às vezes eu não boto, mas eu vou ler, viu? É Provérbio. E o rei Salomão, ele nos diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele
suas atitudes, em todas as decisões que você tiver que tomar. Tome baseado no conhecimento de Deus. Reconheça Deus em seus caminhos, nas suas atitudes. Como assim? Veja se está aliado com a palavra de Deus, aquela sua atitude, aquela direção, aquilo que você vai fazer. O que é que você tem que fazer? Qual é o caminho que você vai andar? Veja se está aliado com a palavra de Deus. Se estiver aliado com Deus, então você está andando segundo a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Aí no Salmo 18, e o versículo 33, é 3 a 30, não vai a 30, eu trouxe aqui. 18 e 30. O caminho do Senhor, meus amados irmãos, é perfeito. O salmista Davi, ele também nos diz, vamos ver se está certo. Salmos 18. É isso mesmo. Salmos 18 e 30. Diz assim: Este é o caminho, este é o Deus, cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Amém, glória a Deus? Então, os caminhos do Senhor é perfeito. Nós não temos que questionar com Deus. Quando Ele lhe der uma direção na palavra dele, você pode ter a certeza que é um caminho que é perfeito. E você não vai se arrepender por entrar por esse caminho, porque aqui diz que é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos aqueles que nele se refugiam. Ou seja, o Senhor é a sua força, o Senhor é a sua fortaleza. Quando? Em todos os seus caminhos. Amém? Temos que refugiar em Deus. Temos que crer no que a palavra de Deus diz. Muitas vezes a gente passa por tantas coisas e às vezes a gente duvida. Quando dá algo errado, será que esse caminho foi essa a vontade de Deus? Mas quem disse que não pode me trazer o sofrimento? Quem disse que porque você tomou aquela decisão, não vai se levantar um problema na sua vida? Tem pessoas que acham que quando a coisa é de Deus, você não vai enfrentar problema, mas é engano. Após é aí onde você vai enfrentar problema, sabe por quê? Porque você tem um adversário. Um adversário que não quer que você ande nos caminhos de Deus. Um adversário que se levanta a todo momento para tentar nos provar que esse caminho não é um caminho perfeito, e que perfeitos são os seus caminhos. Mas nós temos que ter essa convicção no nosso coração, independentemente se Deus falou no seu coração, está se levantando muita coisa para te afrontar, é aí onde você deve ter a certeza absoluta que é de Deus. Porque não é fácil você fazer a vontade de Deus. Satanás, ele vai tentar te impedir. Ele vai colocar pessoas, ele vai colocar ações, ele vai colocar contendas. Ele vai sempre colocar o dedo sujo dele na nossa vida, no nosso meio. Mas se você tiver essa certeza que este é o caminho e cujo Deus é perfeito, nada vai lhe tirar da presença de Deus, da vontade de Deus. Pode se levantar o que se levantar. Permaneça firme. Tenha certeza que comprovadamente essa palavra é comprovada, essa palavra genuína, é verdade, é certeza. Vai se levantar, o diabo vai se levantar contra você, contra aquilo que você está fazendo. Mas siga em frente, porque o
Senhor é o seu escudo. O Senhor é a sua força, é a sua fortaleza. E quando a gente está andando com o Senhor, aliado com a palavra dele, o inimigo se levanta, mas se levanta para cair. Sabe por quê? Porque não é com a sua força, mas é com o poder de Deus nas nossas vidas. E o Senhor diz que é Ele quem guerreia as nossas guerras. Não tente lutar com as suas forças carnais, mas coloque nas mãos de Deus, crendo que Deus vai fazer o melhor, porque Ele garante que os planos dele, é Ele quem diz, são muito melhores do que os seus. Às vezes você pode ter aí uma conta bancária, uma vida equilibrada, financeiramente, saúde, né? Família, tudo bem. Aí você pode pensar que é esse o único plano que Deus tem, não? Deus tem melhor, muito melhor do que isso, que a gente possa estar aqui. Por isso, vale a pena a gente confiar e acreditar no Senhor Jesus. Amém? Podemos comprovar que Jesus é o verdadeiro caminho. Em João 4, e o versículo 5 ao 10, que Jesus é o verdadeiro caminho e que é o escudo em nossas vidas, em todos os momentos das nossas vidas. João 4, aqui fala em João 4 da mulher samaritana. João 4, que ia sempre buscar água no poço de Jacó. Uma mulher que era desprezada por todos, mas não era desprezada por Jesus. Amém? Jesus não despreza ninguém. Vamos pegar aqui do 5 em diante, e diz assim: assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Dera a seu filho José, havia ali poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeus, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus a quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: Senhor, não tenho com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu? Bem, como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém, glória a Deus? Então, meus amados irmãos, aqui o Senhor diz essa mulher, né? E ele mesmo, essa fonte de água viva. E quem beber dessa água jamais vai ter sede. Então, o que temos que fazer é continuar bebendo dessa água, bebendo dessa fonte, buscando agradar a Deus, a obedecer, a andar nesse caminho, porque esse é o único caminho aonde Deus
precisando de alguma coisa. E o Senhor disse a ela, e se ela bebesse daquela água, ela nunca mais voltaria a descer. Ou qualquer outra pessoa que bebesse daquela água, não voltaria a descer. Então vamos continuar bebendo dessa água, da mesma água que o Senhor supriu, lá aquele povo que estava no deserto, se alimentando desse pão vivo e descendo do céu. Não existe um outro caminho. O caminho que existe é esse, é o único. O outro caminho é um caminho de perdição, é um caminho de sofrimento. Sofrimento aqui no mundo não, porque não só aqui, porque todos nós também sofremos aqui. Se a gente for olhar só para esse tempo que nós estamos aqui de passagem, nós vamos se perder, nós vamos desviar desse caminho. Por quê? Porque esse caminho também nós sofremos. Nesse caminho com o Senhor Jesus, nós também passamos pela aflição. Qual é a diferença? É a sua vida eterna com Deus. É que nós vamos passar daqui para um outro lugar onde não vai haver fome, onde não vai haver dor, onde não vai haver mais sofrimento, aonde vamos morar nas ruas de ouro, aonde não vamos sentir falta de mais nada, porque todas as nossas necessidades serão supridas. Mas quem escolheu o outro caminho vai ser sofrimento eterno. Não é só esse sofrimento aqui. Porque esse sofrimento aqui é passageiro. Ele vai passar. Vai chegar um dia onde nós vamos dormir, vamos descansar. Mas aonde vamos descansar? Em quem vamos descansar? Esse é o que é o mais importante. Que a gente venha ter no nosso coração essa verdade do Senhor Jesus. Essa verdade que o Senhor é o único caminho. E que nem só do pão viverá o homem, mas todos nós vamos viver para todo sempre das promessas de Deus. Vai chegar o dia onde nós vamos partir daqui para um lugar onde não vai haver mais esse sofrimento. Então vale a pena a gente ser obediente a Deus. A gente lutar, não é fácil não. Não é fácil não. Você cria com seus filhos e vocês criam. Como não foi fácil você lutar. Como não é fácil. Mesmo eles adultos, não é fácil. Em tempo algum. Você disciplinar o filho. Você dizer a ele, meu filho, é por esse caminho aqui que você deve andar. Nesse caminho aqui vai ser bom para você. Como é difícil eles quererem nos ouvir. Por quê? Porque eles querem fazer a sua vontade. Então ninguém vai poder servir a Deus fazendo a sua própria vontade. Só podemos servir a Deus quando a gente renunciar a nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Esse povo tinha tudo para não ter que passar pelo deserto. Não era o plano de Deus, mas eles tiveram um mau comportamento e Deus tirou e permitiu que eles passassem pelo deserto. E isso para quê? Para que eles aprendessem, para que eles se voltassem para Deus. E muitas vezes as coisas nos acontecem para que a gente não venha se esquecer. Não Deus nos tirou. Amém? Porque se tudo for muito bom, a gente acaba se esquecendo. Vamos lá para concluir essa mensagem. 1 de Pedro, capítulo 4, no versículo 1 ao 11. 4. Aqui nos fala, em 1 de Pedro, capítulo 4, no versículo 1 em diante, como devemos fazer para vivermos com Deus, para andar com Deus, para seguir esse caminho que Deus nos fala. Diz aqui: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, arme-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais
para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agradava aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles no mesmo corrente da imoralidade. E por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles mesmos, julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito, segundo Deus. O fim de todas essas coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, estejam alerta, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem aclamações. Cada um exerça o dom que recebeu para servir ao outro, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força de Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo e sempre. Amém. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, o mundo pode até fazer crítica ao nosso respeito, mas nós não temos que se importar. Nós hoje somos novas criaturas. Não temos mais que voltar ao passado, a viver na imundície. Nós temos hoje que servir ao Senhor Jesus de todo o nosso coração, andar por esse caminho, porque esse caminho é um caminho sem volta. Aceitou Jesus, ele diz o quê? Se você recuar, minha alma não tem mais o que fazer. Então não vamos recuar, vamos seguir avante, seguir rumo a esse caminho, aonde Deus nos espera para cumprir essa promessa dele. E essas promessas não é só quando nós partimos aqui, não. Essas promessas elas já começam aqui. É aqui. Mesmo em meio às lutas, sofrimento, mas as promessas de Deus vai ser cumprida na nossa vida. Todos os dias alguma coisa é cumprida nas nossas vidas. E isso porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Glória a Deus? Então, vou voltar aqui para fixar na mente e no coração cada um de vocês, para que eu e vocês tragam sempre a nossa memória quando a gente pensar que existe um outro caminho, que existe algo que é melhor, algo que é maior para as nossas vidas. Tem muitas pessoas enganadas, achando que há algo melhor, mas o melhor é o que Deus tem para cada um de nós. E ele diz aqui ao Coríntios, que é Isaías 55, ele diz: grave no seu coração, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais
na nossa memória. Em que momento? Em todos os momentos de adversidade, em todos os momentos onde lhe causa tristeza. Pense no que Deus tem para cada um de nós. É muito melhor, é muito mais alto do que o que a gente tem. Mesmo aquele seu pensamento de um futuro brilhante, lembre que Deus tem um outro muito mais brilhante do que aquele que você possa pensar e imaginar. Amém? Glória a Deus. Então, que essa palavra do Senhor fique gravada no seu coração, no meu coração. Deus preparou um caminho para mim e para cada um de vocês. Amém? E esses caminhos são caminhos de bênção. São planos de nos fazer prosperar e não de nos causar dor. Amém? Glória a Deus. Entenderam a mensagem? Eu sou limitada, mas Deus não. O Espírito Santo de Deus possa continuar falando ao seu coração através da palavra do Senhor. Amém? E as palmas do